Antes de começar o vídeo propriamente dito, né, e também o podcast, eu esqueci de mencionar uma coisa muito importante para vocês, né? Esse tema, ele também tem muito a ver, tem uma ligação direta com a questão dos complexos. E como tem, né, essa ligação, então esse tema, ele passa a ser ainda mais delicado, porque pode ativar esses complexos, né? Que na internet popularmente as pessoas chamam de ativar os gatilhos. Então é isso que eu gostaria de dizer aqui para vocês. E a segunda coisa é que os exemplos que eu trago e o tema em si não está falando do caso específico de alguma pessoa, tirando, claro, o exemplo que eu trouxe para vocês, que é um caso verídico, mas eu não estou falando necessariamente do seu caso, tá certo? Então, não estou falando especificamente da sua experiência. É só isso que eu gostaria de deixar antes da gente começar o vídeo e o podcast. Então, vamos lá. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo podcast aqui do Alma Junguiana. Eu sou a Doriane. Espero que vocês tenham gostado do novo logo, da intro, né, do canal. E eu gosto muito de fazer essas coisas por conta própria. Bem, o tema de hoje é um tema um tanto quanto sensível, algo que é muito presente na vida do ser humano, nessa vida cotidiana e tão difícil, né, que vivemos. Também na clínica, claro, porque é um reflexo de tudo isso que a gente vive cotidianamente. As minhas experiências, né, as vivências mesmo dessa turbulência desse mundo e como nós enfrentamos esses conflitos, que é a culpa, o sentimento de culpa. Eu vou trazer para vocês como um certo guia esse livro do James Rollins, que é Os Pantanais da Alma, uma nova vida em lugares sombrios. Talvez vocês já conheçam. Eu vou começar a colocar tanto nos vídeos e também nos conteúdos que eu trago aqui para vocês, link desses livros, porque as pessoas às vezes me perguntam e perguntam o que eu acho a respeito de determinadas obras. Eu acho muito interessante o que ele vai trazer aqui. Tem como base, claro, a psicologia profunda. James Rollins, ele é um americano, um analista junguiano americano, e ele tem algumas obras, né, bem interessante. E uma delas é Os Pantanais da Alma. Esse tema da culpa, que é tão presente, não só na clínica, de uma forma sutil e às vezes nem tão sutil assim, vai falar dessa relação que o indivíduo tem com esse sentimento, né, que permeia esse sofrimento, né, muitas vezes de uma forma um tanto quanto inconsciente ou de uma forma que não tão inconsciente assim. James Rollins, ele vai trazer aqui nessa obra um exemplo. Eu não vou falar para vocês a respeito dele, porque eu tenho um outro que eu acho que vai enfatizar ainda mais, na minha opinião, né, que vai frisar ainda mais esse tema a respeito da culpa e como é que a gente se relaciona com esse sentimento tão pesado, tão doloroso. A princípio, James Rollins, ele vai colocar aqui, claro, partindo da sua experiência clínica, esse nível de culpa. Ele vai colocar primeiramente a respeito dessa culpa que ela tem uma relação com a questão da responsabilidade, né? Ou seja, um ato, né, ou uma ação, um pensamento que esse indivíduo tem e ele se responsabiliza por isso. Ele tem a consciência da sua participação neste evento, né, neste fato. E que isso tem ligação, eu acho que todas essas outras camadas, né, dessa culpa tem ligação com o processo de individuação também, porque à medida que a gente se relaciona
com essa responsabilidade e a gente afirma e a gente confirma o nosso ato, a nossa participação diante de algum acontecimento, ou uma atitude, né, ou um pensamento, estamos também falando dessa autenticidade, dessa individualidade, dessa verdade, né, psicológica do indivíduo, que vai se aproximando desse indivíduo psicológico, que faz parte do autoconhecimento, né? Se responsabilizar por atitudes, por escolhas, e que isso tem a ver com o processo de desenvolvimento do indivíduo. Então, esse primeiro ponto relacionado à culpa é essa culpa que tem uma relação com a responsabilidade. Eu assumo a minha responsabilidade, né, nesse contexto. Por exemplo, quando tomamos, colocando um exemplo mais concreto, quando agimos de uma forma um tanto quanto leviana, ou de uma forma que não gostaríamos, né, que não esperávamos ou que não desejávamos, ou até quando foi premeditado, mas que posteriormente refletimos e assumimos a nossa responsabilidade neste acontecimento, nesta escolha. Vamos botar um exemplo. Quando tem um rompimento, né, de um relacionamento afetivo, e eu, né, enquanto, né, ali vivenciei esse relacionamento, eu passo a sempre a culpar, veja só, né? Eu projeto essa culpa no outro. Eu passo a culpar o meu ex-companheiro constantemente, dizer que ele que foi responsável, de dizer apenas as falhas, os atos incorretos, as ausências, sempre está apontando a falha do outro. E dizer que a responsabilidade pelo fim do relacionamento foi exclusivamente dele e que eu não tenho nenhuma participação nisso. Então, na medida que vem esse processo de desenvolvimento, a gente tem essa necessidade de ter a verdade, mas essa verdade interna, né? De ter essa autenticidade, mesmo que a gente tente compulsivamente estratégias para fugir dessa responsabilidade, é como o nosso íntimo, né, o nosso interior dissesse: não, mas olha lá, mas você também humilhou, você também agrediu, você também traiu, você também mentiu, né? Embora isso cause sim um certo sofrimento, porque o ego ele não quer realmente lidar com isso, né? Que também vai falar desse contexto, dessa sombra, né? Desses conteúdos sombrios. Eu também fui egoísta, eu também usei de má fé. Então, isso vai dizer para mim: olha, você também teve participação nisso, né? Eu tô colocando um exemplo, tá? É um exemplo dessa culpa que tem uma ligação com assumir a responsabilidade ou não, né, pelos nossos atos. A segunda parte que eu quero trazer aqui para vocês, que é uma culpa que a coisa começa, né, a ficar um pouco mais profunda, mas todas têm a ver sim com o processo de individuação. Mas antes de falar dessa segunda parte, né, é interessante a gente falar também que nem todas as vezes esse ego, ele tem essa estrutura de, né, fazer a assimilação ali da responsabilidade. Quando a gente vai falar de pessoas que têm distúrbios graves, né, ali de caráter, os chamados também sociopata, psicopata, porque vai falar de uma ausência dessa culpa, né? Então aqui é algo à parte, né? A gente não vai aprofundar aqui, mas nós estamos partindo da perspectiva de um indivíduo dentro, né, dessa condição, entre aspas, de um ego, vamos dizer assim, não gosto muito, tenho uma maior dificuldade de dizer isso, mas com muitas aspas, dentro de uma normalidade, tá? Não falando desse contexto de um distúrbio, de um transtorno, de algo que sai ali da curva. Mas voltando, essa segunda culpa, né, esse contexto desse sentimento de culpa,
vai falar desse sentimento que temos, né, de uma culpa profunda, não autêntica, mas como uma defesa de uma angústia. Olha como a coisa começa ali a complicar. Aqui, né, também a gente tô colocando para vocês dentro dessa perspectiva daqui da obra de James Rollins, mas eu percebo isso muito na clínica também, que é essa culpa que ela é muito assim confusa, tá? Que ela beira a um sentimento também meio de revolta e também um outro sentimento, né, de uma confusão, de algo que não é muito claro, né, e usando ali mecanismo de defesa para evitar se deparar com essa angústia, tá? Temos alguns exemplos aqui que a gente pode citar, como por exemplo, pessoas, vamos botar aqui, né, que aí eu sei muito bem, conheço esse contexto, né, de pais, né, mães ou pais, que diante dessa angústia, de uma cobrança interna, de uma culpa por, né, claro, psicologicamente, isso é a concepção, é como se esse pai e essa mãe que sente culpa por não ser esse pai perfeito, de não ser essa mãe perfeita. E esse sentimento de culpa vem para aliviar essa angústia, né? Que gera essa expectativa, que o ego tem uma dificuldade ali de lidar, né? Porque existe um ideal. E na realidade, para esse indivíduo, ele não alcança esse ideal, né? De ser esse pai perfeito, de serem pais perfeitos dentro da sua percepção. Certo? Isso independe se é real ou não real. Então, esse sentimento de culpa vem como uma defesa. Às vezes, essa culpa ela se estende por uma agressividade, ou seja, não estou falando de algo muito mais grave, mas de uma hostilidade consigo mesmo, ou até com os filhos também, né? Mas que isso causa assim um dano psicológico considerável, porque você não lida com o conteúdo, né, de frente. Você está sempre com esse desvio, se desviando do real problema. Que essa pessoa precisa ali, né, ter um olhar mais profundo do conflito em si, né, porque esses mecanismos eles aliviam, entre aspas, né, ali como paliativo, mas o problema persiste. Essa culpa vem como uma defesa frente a esse sentimento de angústia, né? E aqui eu vou colocar para vocês que tem outras questões aí envolvidas também, que é a questão do pecado, né? O segredo. Esses dois aspectos o Jung vai falar muito bem na prática da psicoterapia. Não sei exatamente em que capítulo, mas ele vai falar assim a respeito disso, né? Eu acho que é quando ele vai falar dos níveis da psicoterapia, né? Que é a confissão, o esclarecimento, a educação e a transformação. Ele vai falar bem a respeito desses dois aspectos, que é essa culpa, o pecado e o segredo, tá? E é muito importante eu trazer aqui para vocês, para ter uma certa clareza, esse exemplo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, porque eu geralmente não trago esse tipo de exemplo, mas é algo que vai falar de um fato real, né? De um fato real, que saiu há algum tempo aí nas notícias, porque eu acompanho esses tipos de notícia por temas, né, da psicologia criminal, psicologia forense. Eu também tenho interesse. Eu vejo com esse olhar da psicologia de Jung, né, a questão da sombra, né, porque pessoas boas fazem coisas ruins, né, e é isso, né, que vai falar dessa mente humana, de algo muito obscuro, não tão claro. E eu vou trazer aqui para vocês esse exemplo.
Há alguns anos atrás, né, um senhor, ele voluntariamente, acho que um senhor de 65 anos mais ou menos, espontaneamente, voluntariamente, ele vai a uma delegacia, né, dali da região, e ele vai se entregar que ele cometeu um ato, né, criminoso. Que ato criminoso foi esse? Um ato que ele cometeu há 25 anos atrás. Observem, ele cometeu há 25 anos atrás. Esse senhor de 65 anos tinha tirado a vida da sua própria esposa. E se vocês perceberem, ele com 65 anos, há 25 anos atrás, então ele era um jovem. Com essa esposa, ele tinha 2 filhos e tinha uma relação normal com os familiares, né, da sua esposa. E o que acontece? Essa mãe e essa esposa desaparecem. A família vai buscar, vai fazer de tudo para encontrar essa pessoa, né? E não encontra. Mas o que é que esse homem alega? Ele vai alegar, ele tirou a vida da sua própria esposa porque ele tinha suspeita de que ela estava o traindo. Então, em determinada noite, ele vai, né, quando todo mundo está dormindo, os 2 filhos, que eram crianças na época, as 2 cunhadas estavam dormindo na casa também, e na madrugada ele tira a vida da esposa. Eu não vou contar aqui detalhes. O que acontece é que ele esconde o corpo, né, dela e também de alguns documentos. Ele vai esconder, né, depois quando não tiver ninguém em casa, porque ele vai dizer que ela foi embora com esse amante, certo? É isso que ele vai alegar. Vai dizer isso para os familiares, para os filhos, que ela desapareceu porque foi embora com esse amante, levando todos os documentos e levando alguns pertences. Posteriormente, quando ele tem tempo, né, e que ninguém está em casa, o que ele vai fazer? Ele vai esconder o corpo dessa, né, da esposa no banheiro da casa. No banheiro da casa, ele vai colocar piso, vai esconder tudo ali. E dentro lá ele vai colocar justamente aquilo que ele falou que ela levou, que é os documentos e alguns pertences. E isso se passa há 25 anos. Os filhos procuram depois quando estão adultos e não acham. Os familiares dela, os familiares da vítima procuram e não acham, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Não estou querendo aqui trazer uma história, né, de horror para vocês. Vocês sabem muito bem que se vocês ligarem aí a televisão, qualquer momento vocês vão ver notícias horrendas. Mas o que eu estou querendo trazer é que quando eu observo esse tipo de acontecimento, eu olho pelo viés da psicologia e eu vejo ali e comecei a refletir o que levou a esse homem, né? Porque ele, durante 25 anos, ele mentiu. Ele mentiu e disse que ela tinha ido embora e que ela simplesmente abandonou a família, certo? O que a família da vítima fazia? Procurava ela, principalmente no tempo de eleição, para ver onde será que ela, né, possivelmente tenha voltado, né? Onde é que está esse título, né, de eleitor? Porque mesmo que ela esteja viva, desaparecida, em algum lugar ela está. Em algum lugar ela tem uma conta, em algum lugar ela volta, né, fazendo aí as obrigações de cidadão. Então, não é encontrado. Então, durante todo esse tempo ele mentiu. Agora, o que levou? É isso. O que levou a esse homem, depois de 25 anos, espontaneamente, sem nenhuma pressão, ir a uma delegacia e contar todos os fatos? É isso que eu quero trazer para vocês. A culpa. O sentimento profundo, doloroso da culpa. E ele queria se libertar dele. E, principalmente, algo que ele cometeu na primeira metade da vida, mas chegando na segunda metade da vida, é como se a conta chegasse. E ele não tivesse mais como lutar contra isso.
Então esse sentimento de culpa dilacerando por dentro, né, internamente. E ele se viu em uma situação que apenas esse ato de confissão, esse ato de entrega, de falar a verdade, iria o libertar. O libertar da prisão que ele mesmo se colocou durante 25 anos, mesmo sabendo que concretamente seria possível que ele fosse levado a uma prisão, né, concreta e pagar pelo crime. Ele não pagou pelo crime, porque depois de 25 anos, segundo a notícia, esse crime já prescreveu, mas ele ia pagar pelo crime de ocultação de, né, você já sabe. Esse ele teria que pagar. Mas percebam que, né, algo que ele fugiu durante vários anos, que é pagar pelo crime, posteriormente, né, depois de 25 anos, ele não sustentou mais a mentira e ele precisou confessar. Isso quer dizer que acontece com todo mundo? Não. Por quê? Porque tem alguns casos, como eu falei para vocês, né, pessoas que ainda têm ali um distúrbio de caráter, sociopata, que tem ali uma questão muito mais, né, ali muito mais complicada para a gente aprofundar aqui. Talvez para essa pessoa não faria nenhuma diferença e levaria esse segredo até o fim da sua vida. Mas nesse caso específico que eu tô trazendo aqui para vocês, é um fato real. E o que aconteceu com esse senhor foi exatamente isso. Ele precisou confessar o seu pecado, contar o seu segredo. Ele estava consciente do ato que ele fez. Não era algo que ele não sabia, né, desse segredo, desse pecado, né, dentro aí desse contexto judaico-cristão, né, do pecado, mas ele não sustentou mais. Eu estou trazendo esse caso aqui extremo para a gente poder refletir sobre isso, né? Esse sentimento de culpa diante de uma angústia muito forte. E que a libertação dessa prisão, ela vai falar de uma confissão, ela vai falar de um ato que eu assumo o que eu fiz, né? Eu conto o meu segredo. E justamente esse segredo que James Rollin traz nesse texto também vai falar a respeito disso. É um pouco semelhante, mas vocês podem dar uma olhada nessa obra e vocês vão saber do que eu estou falando. Essa culpa que ela não se vai enquanto a gente não coloca as cartas na mesa, quando a gente não encara, quando a gente conta o segredo. A gente tem que expor. E expor para si mesmo, né, principalmente quando esse segredo é inconsciente, já é um grande passo, mas principalmente também quando você compartilha esse segredo, porque aí o dano psíquico ele é minimizado, ele não é tão intenso, né? Quando você detém, quando você prende para si esse segredo, e essa culpa ela vai como algo que vai corroendo, né, a alma. E é mais ou menos isso que eu percebi e refleti quando eu, né, dei uma olhada e analisei esse exemplo para trazer aqui para vocês. Agora nós vamos para o terceiro caso da culpa, né? Assim, o contexto da culpa, que também é bem complexo e aparentemente ela talvez não seja tão pesada, mas sim, é bem complexa, que é a culpa existencial. E que, né, aqui como James Rollin coloca muito bem, ele acredita que seja uma culpa muito mais difícil, complexa de se lidar, de se falar de uma libertação. Porque essa culpa existencial vai falar de algo muito mais amplo do que a vivência individual. E antes que eu me esqueça, é preciso aqui mencionar o lugar, né, o papel importante que tem
o arrependimento genuíno. Quando a gente está falando da culpa, a gente também está falando disso, né? Dessa questão da libertação, mas que ela tem uma ligação direta com o reconhecimento, né, do ato da culpa e o arrependimento genuíno. E é importante eu enfatizar isso para vocês. Agora, falando dessa culpa existencial, porque é algo que é muito mais amplo. Vai falar desse homem moderno, de um contexto também social, e que atinge esse homem, né, enquanto indivíduo. Porque o ego, a gente sabe que o ego ele vai ter aí as ambições dele, né? Tem esse ideal, tem essa busca, principalmente na primeira metade da vida, né? Então essa busca de um lugar na sociedade, de conquistas, algo que está muito fora do indivíduo. Há um desprendimento de energia bem excessivo desse ego com relação ao exterior. Vocês observem. E esse mundo interno, o que o indivíduo realmente é, né? O selbst, o si mesmo, ele fica aqui meio que silenciado, né? O indivíduo ele não dá voz a esse grande homem, né? Essa grande voz, que é o centro da psique. E diante desse contexto do homem moderno, né, que se vive e que tem uma valorização muito exacerbada desses movimentos extrovertidos, do externo, não quer dizer, gente, que eu tô falando aqui que o mundo externo ele tem que ser ali negligenciado, no sentido de não se ter o contato social, não é isso, mas o que acontece é que essa modernidade ela centraliza um poder muito grande neste homem extrovertido, neste homem que tudo sabe, que tudo conquista, e negligencia esse interior, essa psique que também tem as suas necessidades, né? E o que acontece relacionado a essa culpa existencial, que ela é muito mais complexa, é que no fundo, o indivíduo ele sabe que ele está vivendo uma mentira, que ele não está vivendo de uma forma autêntica com o que ele é. É como se ele tivesse se perdido nessa persona, nessa máscara, mas que bem no íntimo ele sabe que ele mente para si mesmo. E é daí que vem essa culpa existencial. E que muitas vezes, né, como eu estou falando aqui, que é algo muito sutil, muito profundo, e que muitas vezes o indivíduo não sabe identificar de onde vem essa angústia, tá aí a dificuldade de se lidar com ela, né? Em todos esses casos que eu estou falando da questão da culpa, se pensarmos dentro do contexto da terapia, a terapia ela não tem a função de alimentar esse ego, de colocar o indivíduo num lugar em que ele está sempre nessa felicidade interrupta, né? Como eu também já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre felicidade, eu acho que foi o último, né? O anterior. Então, a terapia ela não tem essa função. Pelo contrário, a terapia ela tem esse olhar para a verdade psicológica, para dar voz a essa grande voz interna, a esse grande homem interno, né? A autenticidade desse indivíduo, a individualidade, esse processo, né, de desenvolvimento psíquico, de algo muito profundo que é o centro da psique. É como se o indivíduo não se desse mais o luxo de contar mentiras, né? Eu já ouvi também no paciente dizendo assim, às vezes eu tenho raiva, sabe, quando eu tenho esses sonhos, porque é como se dissesse assim pra mim, olha, tu fez, né, isso, olha, tu olha isso aí que tu tá fazendo coisa errada. E é como ele dissesse, é aquele conflito, né, porque o ego ele não quer.
né? O ego, ele quer viver de uma forma que ele se distancie de tudo isso. Ele quer se sentir como se fosse o centro, né, dessa psique. Tá? Então, essa culpa existencial vai falar disso, né? É que no fundo, eu estou vivendo uma grande farsa. E esse sofrimento vem porque esse homem está distante da natureza, ele tem uma desconexão com os instintos, ele não escuta essa voz interior, né? Ele segue a massa, a psicologia da massa, né? Esse homem que ele pouco tem esse contato, né? Esse diálogo da consciência e o inconsciente. Então, essa consciência, ela é super valorizada, esse ego, né? Mas isso não quer dizer que o inconsciente ele não existe, né? Ele está sendo silenciado, mas ele pulsa. Ele fala através dos sonhos, ele fala através da angústia, ele fala através do sofrimento, ele fala através dos símbolos, ele fala através do sintoma, ele fala através da neurose. Então, isso não quer dizer que ele não está lá, né? Mas, voltando a respeito dessas culpas, no geral, estamos falando de um sentimento que está sempre ligado com essa conexão que temos com o nosso centro, né? Com as mentiras que nós contamos, com essas projeções que fazemos, de culpar o outro, de não olhar para a própria responsabilidade que temos diante de escolhas, de dizer, né? Aqui eu falhei, o que eu posso fazer para entender melhor isso aqui, quando é algo que sai ali de uma esfera da compreensão, porque já está de um modo bem mais profundo, ali levando a essa questão dos conteúdos do inconsciente. Então, né, a psicoterapia, de ter esse acesso, né, a essa verdade. Eu estou falando de uma verdade psicológica, a verdade daquele indivíduo, né? Daquele ser humano. E esse confronto com essa verdade vai falar dessa libertação. Não é algo simples, né? Que todos nós somos aptos, assim, de uma maneira muito fluida, de lidar com todos esses conflitos. Não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Mas aqui eu trago para vocês essa ligação, né? Desse desenvolvimento psíquico, dessa libertação. A libertação do quê? De sair desse estado, né? Observe aquele exemplo que eu trouxe para vocês, né? O inferno que você vive, né? Interno, de algo que você não consegue avançar, de não se libertar, né? E seguir a vida de uma maneira mais plena, né? Na medida do possível. Entendendo as limitações, entendendo e compreendendo as imperfeições, e que não somos deuses, né? Mas somos seres humanos. E quanto é difícil lidar com os nossos fantasmas, com os nossos segredos, né? Com as nossas falhas. E isso faz parte da constituição humana. Eu acho que eu concluí aqui, né, esse tema, pelo menos é uma forma introdutória, não é algo tão profundo, nem tem uma intenção de esgotar o tema, mas eu gostaria de trazer para vocês, né, porque fala também da vida cotidiana. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando os conteúdos no Instagram, no podcast e aqui no canal Alma Junguiana. Mais uma vez, obrigada, e a gente se vê nos próximos vídeos e podcast. Um forte abraço para todos vocês e comente e se inscreva no canal e acompanhe aqui os nossos vídeos e os podcasts. Um forte abraço para vocês. Tchau!